Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Esse livro aqui tem transformado vida. Olha, uma coisa muito séria. Estou ouvindo relatos, tá? Tem abençoados que já compraram de presente para outras pessoas e essas pessoas, simplesmente as escamas dos olhos delas abriram ao ler esse livro. E sim, abençoado, esse livro aqui. Então, muita gente está me relatando, muitas coisas têm acontecido. Para você que ainda não adquiriu esse livro, adquira hoje mesmo. Mas como é que eu faço, André? Me acesse lá no WhatsApp que eu explico tudinho para vocês, tá bom? Então vamos à palavra revelada? Agora é a hora da palavra. Muita gente tem me procurado no WhatsApp, me falando assim: André, o pessoal não me ouve, meus familiares não me dão ouvidos. Então, amados, eu tenho um conselho para você, tá? Deixa eles para lá. Deixa eles para lá. Quem perde são eles e não você. Então, eu te digo, larga de ser bobo. Vai viver. Vai viver, irmão. Porque a graça eterna não é uma religião para ficar discutindo. Não é. Quer. Quem não quer, paciência. Quem é. Quem não é, talvez nunca seja. Então vai viver a vida, vai desfrutar. Desfrute do melhor dessa terra. Meu amigo, meu irmão, você tem direito a isso. Escreve aí no chat ou nos comentários: eu tenho direito de comer e viver o melhor desta terra, porque com uma só oferta Ele me fez perfeito para sempre. Ainda mais nós que estamos em um processo de separação, estamos em um processo de santificação. Para quê? Para conhecer os mistérios que Deus tem nos revelado. Por isso que a necessidade de você, da santificação, para você entender. Separado para você entender. Você foi separado para entender. Glória a Deus. Agora acompanha comigo, abençoado. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 6. Não se perca aí não, queridos. Vem comigo aqui, olha. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Paulo está falando aqui da cerimônia do dia da expiação, no dia do perdão dos pecados para os judeus. Paulo está falando sobre isso. E tem mais um detalhe: só havia perdão para os seguidores da lei. Atenção no que eu vou falar. Ou seja, tinha que ser judeu. Para cumprir a lei, tinha que ser judeu. E se não fosse israelita? Nem disso participavam. Porque aqueles que eram os gentios, quando se convertia ao judaísmo, eram conhecidos como os prosélitos, tá? Só ficavam onde? Do lado de fora do templo. Não tinham acesso à casa de Deus. Não podiam cumprir toda a lei. Escuta, se você não fosse israelita, se você não fosse da descendência lá de alguma daquelas tribos, você não poderia cumprir toda a lei. E não cumprir toda a lei significa o quê? Vocês não seriam perdoados. Não cumpriu toda a lei. Ainda tem esse detalhe. Pegou o corte aí, pescou? Você pescou, abençoado? Vamos lá, verso 7. Vamos prosseguindo aqui. Não se perca, deixa eu ver aqui, para mim também não me perder. Hebreus 9:7 diz: mas no segundo, só o sumo sacerdote, aí está falando que entrava no Santo dos Santos, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, lembrando que Paulo, quando escreveu isso aqui, abençoados, estava falando de um tempo de sombras, um tempo de trevas, um tempo de condenação, um tempo da lei de Moisés, não a imagem real das coisas. Hoje você está já na imagem real das coisas. Então o pastor daquela época se reunia para lembrar pecados e oferecia o seu pecado e o pecado do povo. Parece hoje igual, né? Tem muitos pastores que às vezes, né, falam assim: eu passei a madrugada toda orando pela igreja, pedindo ao Senhor perdão. Não tem pastores que falam isso? Verso 8. Não se perca, André. Verso 8 de Hebreus capítulo 9. Dando nisto a entender, o Espírito Santo,
que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Eu estou explicando a vocês, abençoados, que o perdão dos pecados só houve na lei. Fora da lei não há perdão. Não há perdão, porque sem lei não há condenação. Então o que tu faz aí pedindo perdão a Deus pelos seus pecados? Então veja nesse verso uma tremenda revelação, dando o quê? A entender que na lei o caminho do santuário não estava descoberto, o verdadeiro caminho. E vocês sabem qual é o caminho? Vocês sabem? O caminho é o reino de Deus. Porque enquanto estivesse de pé lá o primeiro tabernáculo, e aqui é uma referência clara aos templos que os judeus construíram em sua história, enquanto aqueles lá estivessem de pé, não estava aberto o verdadeiro caminho. Estava encoberto. Por essa razão que nós cremos que todas as profecias se cumpriram onde? No ano 70. O ano da derrubada do templo. O templo está derrubado. Hebreus 9:9. Avisei a vocês, né? Muita referência hoje. Isso é bom, né? Hebreus 9:9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se ofereceu dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz serviço. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava falando do tempo presente. Aquele tempo presente de Paulo já passou. Então nós temos que ter muito cuidado quando a Bíblia fala o tempo presente, o tempo futuro, porque não podemos futurizar a Bíblia. E o que isso quer dizer? Que enquanto a lei, enquanto a sombra, enquanto o templo estivesse de pé, tudo era aquelas ordenanças e cerimônias que tinham que ser feitas. E nunca aperfeiçoou ninguém a nada. Por isso que você volta, aí aqui pensando no sistema religioso, é por isso que você volta todos os domingos na igreja para pedir perdão dos seus pecados. Criou-se esse loop. É um loop que nunca vai acabar. Acaba quando tu descobre que tu não tem mais pecado. Tá entendendo? Versículo 10 de Hebreus capítulo 9. Vamos prosseguindo, tem muito versículo ainda. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Consistindo em quê? Comidas, bebidas, várias purificações com a água, não faça, não desça, tome banho de dia, lave a mão, só se pode se banhar assim depois de tal hora. Olha aí porque antes Deus tinha que perdoar por causa dessas coisas. Era muita coisa, pessoal. Era muita coisa pro judeu lá cumprir. E ele sempre cai em transgressão. É por isso que Deus tinha que perdoar. Porque aquele que não cumprisse a lei estava condenado. Está entendendo? Então, amados, antes também, vale falar aqui para vocês, antes a carne estava viva. Antes do ano 70, antes da cruz, o espírito do homem estava morto e a carne estava viva. Por isso que tudo era na carne. O pecado era na carne. O pecado nunca foi algo espiritual consumado, nunca foi. Queridos, vou voltar aqui, peraí. Vocês estão começando a entender por que vocês foram santificados? Vocês estão começando a entender por que vocês foram purificados? Para entender isso. E isso lá que Paulo estava falando foi até que dia? O dia da correção. E o que é esse dia da correção? E para quem foi a correção? O dia da correção foi o juízo final, que o Apocalipse descreve. E foi para quem? Israel. E eles foram corrigidos, por isso que tinham que pedir perdão. E Deus os perdoou. Não se perde aí não, queridos. Está entendendo? Eu recebo que teus olhos vão ser iluminado nessa mensagem. Hebreus 9, 11, 12. Vamos prosseguindo, tem muita coisa ainda. E diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens vindouros ou dos bens futuros, olha aí, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Para quem foi isso aqui? Para eles lá.
Você já nasceu santificado, você já nasceu purificado, você já nasceu em uma terra em que não há pecado, você já nasceu em um tempo em que Deus não perdoa, porque Deus não te vê com mancha e nem ruga. Tá claro para você, querido? Então Jesus veio para quem? Para quem tinha que pedir perdão, para a nação de Israel, a nação eleita, o povo de propriedade escolhida de Deus. E quem era esse povo? Israel. Porque era necessário perdão para eles. E esse perdão para eles foi para sempre. Não é isso que o texto diz? Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Mas agora você vai começar a ter mais clareza e entender o que eu quero dizer. Por que Deus só perdoou no antigo pacto? Hebreus 9:13. Vamos seguindo. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Você vai ter mais claro. Olha aí. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, então esses animais, se esses animais sob um corpo de carne os santificava na carne, é isso que o texto quer dizer. Versículo 14. Muito mais, quanto mais, muito acima está o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará o quê? As vossas consciências de quê? Das obras mortas, do pecado, para servirdes ao Deus vivo. Mas só lembrando que isso aqui é para aquele povo, tá? Lembre-se disso. Isso aqui não foi para você. Escreve aí, abençoado. Isso aqui não foi para mim, mas de alguma forma contribuiu para o caminho em que me encontro hoje. Escreve. Isso aí não foi para mim, mas eu sei que de alguma forma isso contribuiu para o caminho em que me encontro hoje. E você sabe qual é o caminho que tu percorre hoje? Que não há mais pecado, que você está santificado, que está perfeito, sem mácula e nem rugas. Por isso não pedimos perdão a Deus. Deus não te vê em pecado. Porque Deus não tem do que nos perdoar, entendeu? Versículo 15 e 16. Vamos lá. E diz: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamando recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Mais claro que isso, o galo não canta. Então hoje não tem mais, abençoado, você imaginar pecado, transgressão de lei, imaginar que depois disto, ou seja, Deus só corrigiu a nação e voltamos de novo a pecar. Ora, que isso? Então é ao contrário, né? Porque antigamente somente os judeus podiam pecar. Isso segundo o raciocínio do sistema religioso. Veja como não tem lógica. Então antes todos concordam que a nação para pecar tinha que ser judeu e cumprir a lei. Sim ou não? E errar na lei, quer dizer, cumprir e errar. Aí era a transgressão da lei, pecado gerado. Então somente um povo podia acontecer isso, que era o povo de Israel, era o judeu convertido. E os gentios não estavam, os gentios estavam longe. Então, depois da cruz, para o sistema religioso, Deus colocou os gentios dentro da lei. E não tirou o pecado. Olha que incrível, é ou não é? Aí Paulo descreve a obra salvífica de Cristo que era para o povo de Israel. Versículo 17. Versículo 17 diz: porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Foi por isso que Cristo morreu, para tirar o testamento antigo, que era para qual povo? Israel. E através dele, abrir o novo. E o novo não é pegar o povo que não tinha acesso à lei, colocar dentro da lei. Não, porque isso é o sistema que prega. Então no Antigo Testamento tinha que se pedir perdão. Tinha que se pedir perdão a Deus. Porque a carne estava ativada e o espírito dentro do homem estava morto. Por isso que Paulo chama esse tempo um tempo de sombra. Porque nunca, nada aperfeiçoou ninguém neste tempo. Então é necessário pedir perdão.
Por quê? Porque eles voltavam às velhas transgressões. A lei continuava lá intacta. O problema era a lei, porque a carne estava enferma. Já era. Carne nenhuma se salvou até hoje. Nem no antigo pacto e nem nesse. Nem nesse tempo, né? Porque pacto não. Nós não vivemos sob pacto. Então Cristo foi o único a abolir a lei, o Velho Testamento, a sombra, para que através dele retirasse o quê? O pecado do mundo e fazer de um povo escolhido, né? De fazer de um povo só escolhido o mundo dos filhos de Deus, que hoje vivem no seu reino, que não tem mais pecado. Mas você tem que entender que pecado é uma coisa. Pecado é transgressão de lei. Ponto final. Biblicamente falando, ponto final. O homem é que universalizou o pecado, e pecado é tudo que é erro. Tudo que é errado. Ninguém está fazendo apologia ao erro. Você tem que entender o pecado bíblico. Tirar o pecado da Bíblia e universalizar o pecado, queridos, isso é uma maldade muito grande. Foi isso que fizeram conosco. E hoje Deus está revertendo. Deus está tirando a universalização do pecado para te mostrar que erro é uma coisa, pecado é outra. Então hoje nós não andamos por aí lembrando o pecado, porque sabemos que somos novas criaturas. Foi por isso que Deus tirou lá de lá da falsa igreja, que só fazem o quê? Lembrar pecado. Seus hinos lembram pecado. Seus cultos lembram pecado. Tudo lá lembra pecado. Suas práticas lembram pecado. Tudo lá é pecado. E a consciência deles ainda estão embotadas. Por isso não creem que Jesus veio e tirou tudo o que poderia ser um entrave para todos. Para encerrar, abençoados, vamos ao verso 24. Tá? Depois vocês leem todo o capítulo 9 de Hebreus, para vocês terem uma ideia melhor. Tá? As mensagens daqui do canal, elas são libertadoras. Foi por isso que eu falei que o livro também tem essa função de libertar, não só para um lado, para o outro, porque a espada é mais cortante do que 2 gumes. Ok? Hebreus 9, 24, é isso que nós estamos aí? Hebreus 9, 24? Sim. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Olha isso aí, abençoado. Versículo seguinte, que é o versículo 25. Versículo 25 diz: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote fazia cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Então, Cristo não entrou no santuário com sangue alheio. Ele entrou com o seu próprio sangue para perante Deus comparecer. Olha só que tremendo. Isso aqui aconteceu. Hebreus 9, 26. E diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o que Cristo foi fazer perante a face de Deus? Ele não entrou nesse santuário espiritual com o sangue de animal. Ele entrou com o seu próprio sangue. E ele não fez como o sumo sacerdote, que cada ano tinha que entrar, uma vez só. E ali ele ofereceu. De outra maneira, que se fosse o contrário disso, seria necessário ele padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Por isso é que na consumação dos séculos se manifestou uma vez para aniquilar. Aniquilou ou não aniquilou? E o que você faz pedindo perdão a Deus pecado? Perdão dos pecados? O que você faz? Você está errado. Você que pede perdão a Deus está em erro. Erro doutrinários. Você está dizendo que Jesus não compareceu perante a face de Deus para apresentar o seu sangue e através do seu sangue tirar a lei que maculava a todos. Está entendendo? Hoje o sistema, ele prega, quando você pede perdão e Cristo te perdoa, Deus te perdoa, né? É como se ele morresse todas as vezes. Eu já vi pregador pregar isso, tá? Eu já vi, um pregador não, né? Cão guloso,
como dizem por aí. Eu já vi pregar isso. Você sabia que você mata Jesus todas as vezes que você peca? Aí depois ele foi pro dízimo. Ó, malandro, né? Foi para a hora da oferta. Você está dizendo que ele não foi suficiente quando você pede perdão. E quem pensa o contrário daquilo que pensamos, né, estão o quê? Em erros doutrinários. Hebreus 9, 27 e 28. Eu acho que eu não coloquei aí não, abençoado. Não coloquei não, olha. Que coisa, eu esqueci, abençoado. Mas vamos ler. Vou ler com vocês aqui. Se você tiver com Bíblia, acompanhe. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para os que esperam para a salvação. Meus amados, estamos diante de uma revelação. Eu vou colocar esse versículo aí, abençoado. Só um pouquinho de paciência comigo. Espera aí, só um pouquinho de paciência que eu vou colocar para vocês aí, tá? Tá aqui. Vai sair meio borrado, meio estranho, mas eu tenho que colocar esse versículo para vocês. Consegui. Tá aqui, ó. Consegui. Vou colocar aí. Tá aí. Tá aí, queridos. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, leiam aí. Então, depois de uma revelação dessas, meus amados, você ainda vai pedir perdão de pecados? Veja o que diz esse texto. Ele está dizendo o quê? Que ele se ofereceu para tirar o pecado de muitos. Por que de muitos e não de todos? Porque somente os que se arrependeram receberam perdão eterno. Lembrando, mais uma vez, que aqui se trata do juízo ao povo de Israel. Não a esses dias. Você já nasceu sem isso. Aqui está se referindo ao dia do juízo, o que estava acontecendo ali. Você não entra nessa história aqui, tá bom? Hoje você desfruta dessa história diferente. Então hoje nós desfrutamos dessa história. Então Israel esperava o seu Salvador. E o Salvador foi quem? Yahushua. E estes foram salvos. E esses de Israel foram salvos de quê? Da lei, da sombra, da escuridão, das trevas da morte. Passaram da vida para a morte. E estes ressuscitaram. Você não, abençoado. Você não teve nada a ver com isso aqui. Isso não te alcançou. Mas hoje, o mundo em que vivemos ainda conserva consciência de pecado por causa de uma falsa igreja. Mas a revelação dessa palavra nos tirou essa consciência. Nós antes tínhamos o quê? No sistema. E lá não podíamos frutificar para Deus. Lá não poderíamos desfrutar e frutificar. Mas hoje, meu amado, você está 100% livre, gozando em um reino inabalável. Por esta razão, o reino de Deus, no reino de Deus não há perdão, não se perdoa ninguém. Por quê? Porque Ele te tem como filho. Ele te tem como filho, querido. Ele não te perdoa porque Ele não te vê em pecado. Não há lei. Agora, o que tu aprontas na carne, terá sempre que dar satisfação a alguém. Sim ou não? E cuidado, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Se você fizer algo a alguém, prejudicar alguém, peça perdão, restitua ao irmão. Mas com Deus, você está em paz. Com Ele, a sua ficha estará sempre limpa. Mas existe certos discursos, né, conforme eu falei no começo, que parece que incentiva essas práticas, né? Você sabendo que Deus perdoa, e você sabendo que Deus não perdoa, o que você planta, colhe. Vai gemer, pode ser abençoado, pode ser do sistema, pode ser quem for. Por isso que nós devemos conservar-nos em atenção às obras da carne, e não deixar que isso vá nos conduzir a até mesmo, como diz a palavra, né, que todos aqueles que praticam as obras da carne não desfrutam do reino de Deus. É um salvo na mente, mas não desfruta. Um homem que vive bêbado pela rua, com um cachorro lhe lambendo a boca, ele reina em vida? Claro que não reina. Então, amados, estamos chegando ao final dessa mensagem.
Eu quero que esteja isso bem claro a vocês. Não estamos fazendo apologia a nada, a andar errado. Não, muito pelo contrário. O que eu estou mostrando aqui é um posicionamento bíblico. Então nós não podemos fugir desse posicionamento. E nem eu posso tirar da Bíblia e querer que as pessoas vivam sob aquela consciência de pecado. Não há pecado. Deus não te perdoa de pecado. Isso não existe mais. Ele já perdoou aquele povo. Você já nasceu fora disso. Agora, o que você faz com essa carne, você vai dar conta, quer você queira ou não. Ok, abençoados? Estamos ao final. Eu quero aí, mais uma vez, pedir a você, se você ainda não adquiriu o nosso livro, olha, abençoado, você não sabe o que você está perdendo. Hoje mesmo, entre em contato comigo que eu estarei lá para receber vocês, tá bom? Graça e paz aí e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos